A reação tecidual desta doença é fibrogênica. População exposta à fabricação e extração de carvão mineral ou vegetal. Aí você tem outras pneumoconioses. Silicatose é causado por silicatos variados. O que é silicato? Silicato é um mineral meio pastoso, ele é muito usado para a fabricação de tintas, para a fabricação de alguns cosméticos, tá? Ela é fibrogênica. População exposta, extração e beneficiamento de silicatos. E algumas indústrias químicas também está sujeita a essas pneumoconioses. Seguindo o nosso slide, eu tenho aí a talcose, que é a exposição ao talco mineral, que é também um silicato, que é fabricado, é utilizado muito na indústria química, tá? Que é utilizado muito na indústria química, fabricação de tintas, fabricação de cosmético, entre outras coisas, tá? Então, o talco mineral é o causador da talcose. Reação tecidual, ela é fibrogênica, tá? Ela é fibrogênica. A população exposta à extração e beneficiamento do talco. Geralmente, a mineração de talco está sujeita à talcose. Eu tenho também aí pneumoconiose por poeira mista. Você vai ver que a lista das doenças causadas por poeira, ela é muito extensa. Então a gente está passando aí, fazendo um making off do que tem de mais conhecido dessa doença, tá? Se eu fosse passar aqui todas as doenças, se eu fosse falar todas as doenças, uma aula de 1h30 seria muito pouco. Nós teríamos que ter aí no mínimo aí umas 3 a 4 aulas para falar só de doença. Tá? Então, a pneumoconiose por poeira mista, ela é causada por poeira com menos de 7,5% de sílica. Um exemplo disso aí é aquela poeira que você usa na rua, que tem na rua. Essa poeira normal que o varredor de rua, tá? O gari, está sempre exposto a ela. Você tem aí um percentual misto. E também as minerações de carvão, geralmente a poeira, ela é misturada, sílica e carvão. Aí você pode ter uma pneumoconiose mista. Ela é fibrogênica, população exposta, varredura de ruas e outros serviços, tá? Relacionado com sílica e também carvão. A siderose. Siderose vem de siderurgia, lembra ferro, aço. Então, agente etiológico, o óxido de ferro. Reação tecidual, ela é não fibrogênica. Aí eu começo alguns exemplos de não fibrogênica. A população exposta, soldadores, trabalho que expõe a poeira de ferro. Onde você sentir aquele cheiro, tá? Aquele cheiro de você vai em oficinas, vai em metalúrgica, onde o pessoal está soldando, aquele cheirinho meio... Tem gente que acha até bom, né? Acha interessante aquele cheiro, mas aquele cheirinho típico de metalúrgica, de serralharia, ele está carregado de poeira de óxido de ferro. Classificação das pneumoconioses, para encerrar, você tem aí a estanose, óxido de estanho, tá? É o agente etiológico, ela é não fibrogênica, soldadores à base de estanho e extração de estanho. Por que soldador, professor? Veja só, quando o soldador vai soldar, ele tem um eletrodo, e geralmente esse eletrodo ele é recapeado, ele tem uma capa, e essa capa é um metal de sacrifício, e esse metal pode ser estanho, pode ser a barita, tá? Então, quando há queima, aquela fumacinha que sobe é carregada de partículas de estanho, nós chamamos de fumo metálico. E esse fumo metálico vai causar problemas pulmonares, ou seja, calcificação do tecido pulmonar também, certo? Então, nós chamamos a estanose. A baritose, sulfato de bário, ela também é não fibrogênica. População exposta, soldadores também e extração da barita. A antimoniose, agente etiológico, óxido de antimônio ou antimônio metálico. Tá? Reação tecidual não fibrogênica. Aí você tem o antimônio, é um dos metais que é misturado ao tungstênio e se fabrica lâmpadas. Então a população exposta, fabricação de lâmpadas e extração de antimônio.
Por último, para completar, você tem a pneumoconiose por rocha fosfáltica. Rocha fosfáltica é um componente daquele piso asfáltico que o pessoal usa. Hoje em dia já está se usando muita coisa reciclável, tá? Muita coisa rebeneficiada, mas a rocha fosfáltica é um minério que eu posso dizer até que ela pode vir a ser derivada de petróleo, da rocha fosfáltica, e a poeira dessa rocha fosfáltica é o que causa a pneumoconiose por rocha fosfáltica. Ela é não fibrogênica. A população exposta está em branco aí, mas geralmente o pessoal que trabalha em extração de rocha fosfáltica, o pessoal que trabalha em recapeamento de estradas, está sujeito a esse tipo de doença. A belirose é causada pelo belírio, ela não fibrogênica também. A população exposta, soldadores e extração de belírio. Pneumopatias por metais duros, tá? Tudo que é metal duro, pela classificação da tabela periódica, pode vir a causar pneumoconiose, né? Então, poeiras de metais duros. Reação tecidual, não fibrogênica. Você tem aí as pneumonites e hipersensibilidades alveolite alérgica. Aí tem poeiras orgânicas, contendo fungos, proteínas de penas, pelos de fezes de animais. Essa doença aí pode também ser classificada como um tipo de psitacose, que a psitacose é uma doença causada por poeira, proteína, tá, que está nos pelos, nas fezes de animais. Ela é não fibrogênica. Ela também é uma doença não causada só por poeira, tá? Ela também é causada por agente biológico. E geralmente quem tem ela? Tratadores de aves, tratadores de cavalos e boi. O pessoal que está na área veterinária, entre outros. Aí você tem, só para você ter uma ideia, para a gente seguir aqui na área de pneumoconiose, você tem um pulmão normal. Você vê aqui, ó, numa radiografia do pulmão normal, ele todo completinho, tá? Todo completo. E em seguida, eu vou mostrar para você um pulmão com silicose. Aí eu pergunto a você, né? Tem alguma diferença? Vamos voltar aqui, ó. Pulmão normal, dá uma fotografada nisso aqui. Pulmão normal. E em seguida eu vou mostrar um pulmão com silicose. Tem alguma diferença? Eu pergunto a você, tem alguma diferença? Essas partezinhas brancas aqui, tá? Esses pigmentos brancos, principalmente no pulmão direito, são as fibras, tá? As fibroses já formadas. E essas fibroses, há uma tendência de enrijecer o pulmão. Aqui eu tenho um corte, tá? Nessa área aqui, um corte do pulmão esquerdo, totalmente tomado por silicose. Então ele tem um aspecto de pedra, né? Ele tem um aspecto de pedra, parece uma pedra, tá certo? Porque o pulmão normal, a olho nu, não é desse jeito. Ele lembra, você olhar um pulmão normal, ele lembra um pedaço de fígado de boi, ele é bem gelatinoso, né? Então, não é dessa forma. Aí está parecendo realmente uma rocha, uma pedra. Aí você tem a abestose, né? A abestose simples, esse pulmão aqui está aparentemente normal. Aqui uma abestose evoluída, tá? O pulmão totalmente tomado por fibroses. E aqui um corte de tecido pulmonar com asbestose. Essa parte vermelhinha, meia rosada, é o tecido normal. E essa parte mais escura, amarronzada, é a fibrose tomando já esse tecido. Tá certo? Então, aí é que está o que ocorre com a exposição à poeira. Aí você tem a siderose, o pulmão com siderose, por ela ser não fibrogênica, aí você observa logo a diferença, essas bolinhas aí, tá? Essas cicatrizes geralmente elas se formam por edemas. Ela não tem um poder fibrogênico tão alto, o óxido de ferro, e geralmente a pneumoconiose não fibrogênica ela pode ser revertida. Aí você tem a antracose por carvão, tá? Geralmente também quem fuma, exposição ao dióxido de carbono também traz isso aí, tá? O pulmão totalmente tomado por antracose, por carvão mineral. E agora, para que a gente possa assegurar melhor essa ideia do que é a questão da pneumoconiose, do que é a exposição à poeira, o que vem a ser uma pneumoconiose,
tá? Eu vou pedir para a técnica passar o filme de silicose. É um filme de cerca de 16 minutos, tá certo? É rapidinho, 16 minutos, mas passa rapidinho. Queria pedir que você desse uma olhada com carinho nesse filme,